mais uma dica de Direito Processual do Trabalho. Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, e tô aqui hoje para dar mais uma dica de processo do trabalho. Como você sabe, processo, assim como o direito do trabalho, tem um certo peso na sua prova, não é? Então é uma matéria que você não pode deixar de estudar e de observar todas as dicas que a gente tem dado aqui no canal do Estratégia. Então não percam essa chance, anotem essas dicas, leiam esses artigos que a gente aqui menciona, porque eu tenho certeza que uma dessas dicas vai estar na sua prova e vai garantir aquele ponto para a sua aprovação na segunda fase, tá bom? Então, vem comigo e vamos para a nossa próxima dica aqui. Então, aqui deixa eu falar agora um pouquinho, trago o nosso slide padrão primeiro, né? Professora Priscila Ferreira, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, Facebook, Professora Priscila Ferreira. O nosso primeiro slide aqui fala sobre a representação na audiência. Representação na audiência de quem, Priscila? Do empregado, que é a figura que a gente vai falar hoje, e do empregador. Aí olha o que eu trago já aqui para vocês. As partes sempre deverão estar presentes em audiência, tanto o reclamante como a reclamada, sendo que a ausência deles deve ser tida como exceção. É claro isso. Mesmo porque a ausência do reclamado em audiência inicial gera o arquivamento da ação e ele se torna aí devedor das custas processuais. Ele passa a ter que arcar com essas custas processuais como condição para a propositura de nova ação. E o empregador, Priscila? O empregador, se não comparece em audiência inicial, vai ter aí revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, ok? Bom, agora vamos pensar o seguinte, eles se fizeram ausentes, mas foram representados. Isso é possível? Sim. O empregador pode ser representado pela figura que a gente chama como preposto e o empregado pode ser representado pelo sindicato ou por outro empregado da mesma profissão. Em que situação, Priscila? Eu vou te contar. Olha o que eu trouxe aqui para você. O empregado, quando estiver impossibilitado de comparecer em audiência, poderá se fazer substituir por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou ainda pelo sindicato, em casos de doença ou outro motivo tido como poderoso. Então, em caso de doença ou outro motivo poderoso, o empregado poderá se fazer substituir pelo sindicato ou por outro empregado da mesma profissão. Priscila, qual que é a consequência de ele ser substituído nessa situação? A audiência vai caminhar, vai continuar, vai dar seguimento a ela? Não, a audiência vai ser adiada e remarcada. Diferentemente do empregador, quando ele é lá substituído pelo seu preposto vai lá para representá-lo, a audiência tem o seu segmento. Para o empregado, não, ela vai ser redesignada. Olha o que eu trago ainda aqui para vocês. Tudo isso que nós mencionamos está lá no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, que ele fala, né, que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato, que foi o que a gente já mencionou. Agora, a dúvida que não quer calar é se for o empregador, Priscila. Bom, olha o que eu trago aqui, Já o empregador também poderá se fazer representar em audiência por aquele denominado como preposto. E nesta situação não implicará na remarcação da audiência, devendo esta ser realizada de forma que todos os atos realizados pelo preposto vincularão ao preponente. Então, se o preposto confessar, esse ato de confissão é válido. Se ele transacionar aqui, também é válido. Ele está representando o empregador para todos os fins, para todos os atos ali praticados, ok? Olha o que eu trago. Desta forma, poderá realizar acordo, prestar depoimento, apresentar defesa, confessar e etc. Agora, o que foi impactado pela reforma trabalhista, e aqui eu trago a nossa corujinha da novidade, é quem pode ser o preposto. Quem pode ser este preposto? Ou seja, quem pode substituir o empregador? Quem pode representá-lo? E eu adianto para você, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos.
Aí você vai virar para mim e vai dizer, Priscila, então não precisa ser empregado? Não precisa ser empregado. Pode ser empregado? Pode. Mas pode ser uma pessoa que não seja empregado? Também pode. Ou seja, qualquer um. Se você conhecer um Zé ali na esquina, falar, Zé, vem comigo, vou te contar tudo o que aconteceu. Brincando, obviamente, mas que ele conheça todos os fatos do Zé. O Zé pode ser o seu preposto, pode ser o preposto da sua empresa e lá representar você. Olha o que fala o artigo pra gente. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o preponente. Observe, ter conhecimento, ele não precisa ter presenciado os fatos. Ele só precisa ter conhecimento dos fatos. Então, artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Na sua prova, a alternativa vai estar lá que o preposto precisa ser empregado. E agora você já sabe que não. Pode ser um gerente ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos, ok? Fecha a primeira parte dessa nossa dica e vamos para a nossa segunda dica sobre jus postulante. Olha o que eu trago para você aqui, O jus postulante está lá regulamentado na súmula 425 do TST. E ele fala o seguinte, que o jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando, ou seja, vamos agora tomar nota da onde não pode se valer do jus postulante, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Então, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Olha comigo o seguinte, nós temos aqui, vara do trabalho, TRT, TST. Aqui vai ser proferida uma sentença, ok? Se você tiver a intenção de reforma, você pode se valer de um RO. Portanto, o RO pode ser aqui a parte se valer dele através do jus postulante? Sim, o RO é de competência do TRT para ser julgado. Agora, o recurso de revista aqui já seria a competência do TST. Portanto, aqui já não é possível o jus postulante. Portanto, o jus postulante se limita aos recursos de competência do TRT, ok? Não alcançando os recursos de competência do TST. Tudo bem, pessoal? Então, tomem nota disso, que é muito importante para fins de prova. A súmula não fala, mas a reforma trabalhista trouxe isso para a gente, não é? A possibilidade das partes proporem lá na Justiça do Trabalho um acordo extrajudicial por uma petição conjunta. Você levar à Justiça do Trabalho uma petição conjunta para fins de homologação de um acordo extrajudicial. Só que a lei fala pra gente, né, que o acordo extrajudicial, para poder ser homologado pela Justiça do Trabalho, as partes devem estar representadas por advogados diferentes. Ou seja, o jus postulante também não se aplica para fins de acordo extrajudicial. As partes vão ter que estar representadas por advogado, porque o jus postulante, pessoal, nada mais é do que isso. É a possibilidade de você acessar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado. Obviamente, você pode fazer isso numa reclamação trabalhista, você pode fazer isso em recursos de competência do TRT, não é? Mas quando chega em recursos de competência do TST, ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, todos esses o jus postulante não se aplica. Portanto, ele tem uma limitação da aplicabilidade dele. E agora a gente acrescenta aqui que veio com a reforma, né? Portanto, para fins de acordo extrajudicial, quando as partes deverão estar aí representadas por advogados diferentes, não podendo se valer do jus postulante, ok? Ou seja, não podendo estar sem advogado para fins de homologação deste acordo.
Tudo bem? Dica muito importante, pessoal. Acredito que isso possa aparecer em prova, especialmente essa novidade trazida pela reforma da questão do acordo extrajudicial. Então, tomem nota disso, fixem todos esses detalhes, porque provavelmente a reforma trabalhista vai ser o grande enfoque para a sua prova, tá bom? Desejo para vocês bons estudos, muito sucesso e conte sempre com a gente. Um beijo grande e até a próxima!